Boa noite. O trabalho que será apresentado irá analisar o artigo Identificação de adulteração em óleos de oliva, problematizando a introdução à espectrometria de massas, pelo grupo composto por Daniel, por mim, Tairine e pelo Túlio, sob a orientação da professora Roberta, da disciplina QI 346, Química Analítica Instrumental. Objetivos. Temos como objetivo desse trabalho avaliar o método empregado no artigo em análise, na determinação de adulteração em óleos de oliva. O artigo foi desenvolvido com o objetivo de propor uma aula experimental de cunho investigativo e para discutir conceitos químicos e também para apresentar uma técnica de espectrometria de massas aos alunos de graduação. A técnica em análise é baseada na relação massa-carga dos elementos e pode-se fazer a distinção entre seus isótopos. Por ser uma técnica simples, tem-se a ampla aplicação em várias áreas, desde monitorar produtos de uma reação química orgânica até a identificação de proteínas. A técnica consiste em converter átomos ou moléculas em íons carregados. Mede-se as suas massas e detecta as suas abundâncias. Para alguns aparelhos, pode-se fragmentar moléculas para deduzir sua estrutura e fornecer informações quantitativas do analito pela curva de calibração. No campo da aplicação da espectrometria de massa, temos a análise de resíduos e contaminantes e amostras de alimentos de origem animal e vegetal. A exemplo, os antibióticos, os anabolizantes. Para análise de resíduos e contaminantes em amostras ambientais, pode-se exemplificar os pesticidas, compostos orgânicos. Para análise de resíduos de droga de abuso, a cocaína. E para análise clínica, análise de hemoglobina, temos também outros. Então, o trabalho, ele gira em torno do fato do azeite de oliva, por ter um alto valor comercial, ser comumente adulterado com óleo de soja. E para isso a gente tem as principais características desses óleos. E no caso, os óleos vegetais são principalmente constituídos de estrutura lipídica, triacilgliceróis e em menor quantidade por ácidos graxos livres, formados a partir de processos de degradação. Já o óleo de oliva, ele se diferencia do óleo vegetal pela composição desses triacilgliceróis presentes na sua formação. Apresenta, na sua maioria, uma formação por ácidos graxos, principalmente por ácido oleico, 55 a 83%, ácido linoleico, 3,5 a 21%, ácido palmítico, 7,5 a 20%, esteárico, de 0,5 a 5%, e palmitoleico, 0,3 a 3,5%. Enquanto que no óleo de soja, os triacilgliceróis em maior abundância são formados pelos ácidos graxos, ácido linoleico, de 49,7 a 56,9%, ácido oleico, 17,7 a 26%, ácido palmítico, 9,9 a 12,2%, e ácido linoleico, 5,5 a 9,5%, e ácido esteárico, 3 a 5,4%. O que difere esses dois óleos são as massas de cada um. E o que vai qualificar cada um deles é a diferença no grau de saturação dos ácidos graxos que constituem os triacilgliceróis e a sua composição. A gente pode ver nas estruturas o triacilglicerol característico do óleo de soja, né? Ele tem a relação de massa-carga de 879 e é formado a maior parte pelo ácido linoleico.
E o triacilglicerol característico do óleo de oliva, ele tem a relação de massa-carga de 885 e é formado, sua maior parte, pelo ácido oleico. Falando um pouco sobre o espectrômetro de massas, o utilizado pelo artigo, né, no experimento do artigo, foi o de ionização por eletrospray, que é uma das fontes de ionização mais utilizadas. A função do eletrospray é criar pequenas gotas de solvente contendo as moléculas, algumas ionizadas e outras não, em um processo chamado de nebulização. Após esse processo, o solvente é removido pelo gás de dessolvatação, que age na superfície das gotas, evaporando o solvente e tornando as gotas menores. Os íons que são formados na superfície dessas pequenas gotas, eles saltam para a fase gasosa, mecanismo de evaporação de íons, ou por clivagem sucessiva das pequenas gotas. Eles chegam à fase gasosa também. E aí se dá pelo mecanismo do resíduo carregado. E por fim, os íons são conduzidos para o analisador de massas, que mede as massas pela diferença do potencial atrativo. E os mesmos, depois da análise, são detectados e suas abundâncias são medidas. Na fonte de eletrospray, pode ser gerado íons moleculares, moléculas protonadas ou desprotonadas e moléculas cationizadas ou anionizadas. Deve-se levar em conta os processos ocorridos no interior do capilar. Reações de oxirredução que produzem íons moleculares, M mais Li M+, ou M menos Li M-. Reações de ácido-base que resultam na formação de moléculas protonadas, M mais H+, ou desprotonadas, M-H-, e os chamados adultos de sódio e potássio, devido à coordenação das moléculas do analito com cátions, geralmente da família 1A, que leva à formação de moléculas cationizadas, M mais Na+, M mais K+, ou ânions, principalmente cloretos, que levam à formação de moléculas anionizadas, M mais Cl-. No caso, as amostras analisadas pelo aparelho foram uma amostra de óleo de soja, 2 amostras de azeite de oliva, sendo um de valor comercial inferior, e uma amostra adulterada em laboratório, sendo que ela foi produzida com 50% de azeite de oliva e 50% de óleo de soja, com o objetivo de encontrar um perfil de adulteração. Então, dando continuidade, a parte de procedimentos foi dividida em 4 etapas. Primeiro, o preparo da solução de 18 coro 6, o preparo da solução transportadora, o preparo da solução estoque de óleo e o preparo das soluções para análise. Já na parte de resultados e discussões, para facilitar o entendimento e compreensão das análises por parte dos alunos, escolheu-se um sinal referente a um triglicerol presente no óleo de soja para sua identificação e um triglicerol específico para identificação do azeite de oliva. Então, como está representado aí, o triglicerol característico do óleo de soja, que aparece com mais abundância, é o linoleico, e o que aparece com mais abundância no óleo de oliva, ou azeite de oliva, é o oleico. O primeiro experimento apresentado aos alunos teve como objetivo mostrar a necessidade de acidificar a amostra, para que a molécula analisada seja protonada, obtendo, assim, um cátion. Isso quando se trabalha no modo positivo, por ESI. Então, a figura, como tá representado aí os espectros de massa, evidencia a influência da força dos ácidos no mecanismo de protonação que foram comparados entre 2 amostras de óleo de soja, uma preparada com ácido mais fraco e outra preparada com ácido mais forte, representado na figura A e na figura B, e mostram a comparação da sua eficiência. Então, na presença de um ácido mais fraco, figura A,
o triglicerol de interesse tem seu sinal distribuído entre moléculas protonadas, sodiadas e potassiadas. Já na presença de um ácido mais forte, figura B, observou-se um aumento do sinal dos íons, com massa-carga de 879, em relação aos íons de massa-carga 901 e 917, mostrando que a protonação foi mais eficiente quando preparada em ácido mais forte. Já a figura C, a amostra é preparada adicionando-se o éter 18-coroa-6, que por ser um agente quelante, se coordena aos metais Na+, e potássio+, fazendo com que os sinais de adultos de íon no espectro diminuam e, consequentemente, aumenta o sinal do analito. A figura 4 são apresentados os espectros de massa das amostras de azeite de oliva e óleo de soja. A faixa escolhida entre 830 a 930 é porque os principais triglicerol avaliados na diferenciação desses óleos estão presentes nessa faixa. 885 aparece o oleico, que é mais abundante em azeite de oliva, e 879 aparece o linoleico, que tem a concentração maior no óleo de soja. Por último, é apresentado a figura 5 no artigo e mostra os espectros de massa de dois azeites de oliva comprada de um mercado central, um de marca mais conhecida e outro de marca inferior. E, além disso, é comparada também uma solução de azeite de oliva adulterada no laboratório com óleo de soja, concentração 50-50 volume por volume. A partir dessa análise, dessa comparação, então, quando se compara os espectros de massa do azeite de oliva de marca inferior com o espectro de massa de óleo de soja puro e a solução de azeite de oliva adulterada com óleo de soja, observa-se uma grande similaridade dos sinais obtidos, sendo que o sinal mais abundante, em 879, é característico do óleo de soja. Isso evidencia que o azeite de oliva de marca inferior apresenta grande quantidade de triglicerol linoleico e que pode ter sido adulterado com óleo de soja. Além disso, pode-se inferir que o azeite de oliva de marca inferior apresenta mais de 50% de óleo de soja, pois o cátion massa carga 885 tem sua abundância menor em 885 que o azeite de oliva adulterado no laboratório e é mais próximo da abundância do óleo de soja puro. E aqui eu coloquei embaixo o espectro de massa do óleo de soja puro para ficar mais evidente. No método para identificação de adulteração de óleos vegetais foi viável nessa caracterização. E, além disso, como o artigo também aborda a questão do ensino por investigação na graduação por meio dessa técnica, e por se tratar de um método simples, proporciona a esses alunos a familiaridade com a técnica de espectrometria de massa, além de trabalhar diversos conceitos importantes da química. Essa foi a referência utilizada pelo nosso grupo. Obrigado pela atenção de todos e boa noite.